Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar o programa Papo Certo de hoje, com minha apresentação, Amanda de Oliveira e de Evaneira Aguiar. E de segunda a sexta, neste mesmo horário, estamos aqui para trazer para vocês assuntos de relevância. Olá, meus amigos, tudo bem? No nosso Papo de Imobiliário de hoje, nós estaremos falando sobre gestão de condomínios. Estamos recebendo aqui o Alex Sandro Dávila, que é da Proconde Síndicos Profissionais. Muito obrigado pela presença no Papo Certo, Alex. Obrigado pelo convite. A gente está aqui à disposição para vocês para tirar todas as dúvidas necessárias. Seja muito bem-vindo, Alex. E nossos telespectadores que acompanham o Papo Certo gostam muito do papo imobiliário. Então, tu que está nos assistindo, aproveita e já manda a tua dúvida ou teu comentário. Nós vamos fazer um intervalo de 30 segundinhos e já voltamos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Voltamos com o Papo Certo e eu quero te lembrar que o nosso programa também é transmitido pelo YouTube e pelo Facebook. E através dessas duas plataformas, além de tu assistir de qualquer lugar, também pode compartilhar. Então, Alex, dando continuidade ao nosso Papo Certo, nosso Papo Imobiliário de hoje, explica para nós qual é a diferença entre a convenção e o regimento interno do condomínio. Bom, convenção de condomínio a gente fala de itens de lei, né, que estão estipulados na legislação do condomínio, na Lei 45/91 de 64 e nas alterações do Código Civil posteriores, principalmente a partir de 2012. Regimento interno trata das questões de dia a dia do condomínio, como reserva de salão de festas, reserva de área comum, trata também de parte de horários, reserva de parte de multas, horário de utilização das áreas. Então, ali naquele contexto, nós temos duas coisas que têm que interagir. Convenção, falando das legislações aplicadas, e o regimento interno do dia a dia do nosso condomínio. Nós temos uma pergunta clássica aqui, quando temos o papo imobiliário, que é qual é o papel do síndico, que é sempre bom lembrar. O papel do síndico. O papel do síndico é ser o gestor do condomínio, né? A gente hoje tem a figura do síndico profissional, mas vamos falar de síndicos como um todo. Síndico condômino, chamado orgânico, ou síndico profissional. O papel do síndico é gerir o condomínio, desde a parte de contratação de funcionários, contratos de serviço, operação e manutenção do prédio e, principalmente, gerir pessoas. É o grande calcanhar de Aquiles de um condomínio, é a gestão de pessoas. Muito bem. E qual é a diferença, de explicar para nós, talvez já puder trazer vantagens e desvantagens do síndico condômino e do síndico profissional? Principal função e principal diferença de um síndico condômino para o profissional, principalmente o profissional, é que nós não temos relações com nenhum condômino. Nós não temos relações de amizade, que nós estamos lá trabalhando. Então, a nossa isonomia na tomada de decisões, aplicação de penalidades, aplicação de notificação, ela é maior. E nós, como os profissionais, nós entendemos de legislação, nós entendemos de parte técnica, nós entendemos também da parte de tributações, então a gente consegue entregar ao condomínio, que hoje o condomínio é taxado como uma empresa, não tem fins lucrativos, mas é taxado como uma empresa. Então nós conseguimos entregar um resultado final melhor para a gestão e a valorização dos imóveis, que é o ponto final do negócio. Alex, o que é o planejamento de condomínio edilício? Mas antes explica para a gente o que é edilício. Condomínio edilício
Foi instituído no novo Código Civil de 2012 a palavra edilício. O legislador tínhamos a palavra edifício, condomínio edifício, tanto horizontal como vertical, e em 2012 o legislador entendeu a palavra condomínio edilício, que remonta ao princípio dos condomínios há mais de 100 anos, 150 anos, que nós temos ali a parte de condomínios específicos, tá? Onde começou a se tratar de condomínios no Brasil e temos regras e legislações para isso. Então, o condomínio edilício, em 2012, ele foi alterado todo o Código Civil, a partir do artigo 1336 do Código Civil, e depois teve algumas alterações. E o condomínio é instituído para a gestão de copropriedade. Então, essa é a nossa função lá, entender a copropriedade, fazer as pessoas entendermos que morar em condomínio é dessa forma, ser coproprietário e ter coparticipação em todas as decisões. Muito bem. E quais são os pilares da boa gestão condominial? Pilares da boa gestão condominial. Vamos começar pela transparência do processo, né? Porque, como eu disse, são condomínios edilícios, coparticipação das pessoas, então todo mundo é dono de uma fração desse negócio como um todo. Então a gente tem que ter a transparência de entregar ao condômino a valorização do imóvel dele, ele tem que saber onde está sendo gasto o dinheiro aplicado por ele na cota condominial. Esse é o primeiro dos pilares. O segundo pilar é a manutenção predial. Para que a manutenção seja preventiva e não corretiva, depois nós podemos abordar o que é uma manutenção preventiva e uma corretiva, mas a preventiva gera menos despesas e maior valorização do imóvel. Então a gente tem algumas etapas que a gente faz nessa parte. Então a participação do condômino, a parte de transparência e a parte de manutenção de valorização dos imóveis são os principais pilares do negócio. E falando em manutenção, quais são as manutenções obrigatórias do condomínio? Manutenções obrigatórias, nós temos limpeza de caixa d'água anual ou semestral, depende do condomínio. Normalmente em condomínios mistos ou comerciais, onde a gente tenha instituições de saúde, a gente faz a cada 6 meses, obrigatório por legislação. Depois nós temos recarga de extintores. Seguro obrigatório, é uma atribuição do síndico e é dele essa atribuição, não é repassada a nenhum membro de conselho ou condômino, é a atribuição do síndico fazer a contratação do seguro obrigatório anual. E a parte do plano de manutenções futuras. Então, a gente tem que criar um plano de manutenção de médio e longo prazo para manter o imóvel sempre valorizado e a gente não ter despesas extras desnecessárias. Realmente, a vida do síndico, ela torna-se a vida de um gestor. A gente sabe que o condomínio ele não tem ali uma personalidade jurídica, mas é como se fosse gestor de uma empresa. Exato. Realmente, né? Tem que cuidar de todos os pilares, pessoas, obras, planejamento, realmente não é fácil. Aí eu sou um grande defensor aí da contratação dos síndicos profissionais. No meu condomínio, que eu tenho um apartamento lá, a gente tinha síndicos condôminos. A experiência que foi feita num ano com um síndico profissional, por ausência de um interessado em ser o síndico condômino, aquela experiência foi muito positiva e hoje nós mantemos lá síndicos profissionais que são as pessoas realmente capacitadas para ter toda essa dedicação ali que o condomínio exige, né? Então eu sou um grande defensor. Mas vamos falar de outro tema polêmico. E as obras? Elas são obrigatórias? O síndico pode definir sozinho uma obra? Não, a gente tem na legislação obras simples, as voluptuárias e as obras necessárias, tá? Quando a gente, vamos citar um exemplo muito prático, uma reforma de fachada que a legislação determina ali, a lei os engenheiros nos falam a cada 7 a 10 anos a gente fazer uma reforma de fachada e tem que ser feito para a valorização do imóvel e manter a estrutura funcionando, a gente faz orçamentos e leva para a deliberação da Assembleia. Não é o síndico que determina uma obra com vulto de valores, é sempre a Assembleia do condomínio. Obras básicas de manutenção ordinárias cabe ao síndico, junto com o seu conselho, no caso dos síndicos profissionais, a gente sempre trabalha nessa equipe, levar isso para o conselho e fazer a aprovação. Mas obras de grande vulta, de monta de valores, a gente leva para a Assembleia. Algumas obras que são obrigatórias, a gente leva para a Assembleia por causa dos valores. A aprovação da obra não cabe à Assembleia sim ou não. Cabe levar à Assembleia e aprovar valores. Se a Assembleia decidir não fazer uma obra que é obrigatória e tem um risco eminente, por exemplo, uma queda de algum desprendimento de fachada, cabe a esse síndico, se for profissional, renunciar ao cargo, porque nós somos responsáveis cíveis e criminais por qualquer fato que aconteça no condomínio. Então, se a Assembleia decidir, renuncie ao cargo e deixe outra pessoa fazer.
porque nós temos responsabilidades e nós temos que fazer a execução. Mais uma pergunta sobre isso. O que o síndico pode contratar sozinho sem passar por uma assembleia ou por algum tipo de votação? Normalmente o que está na previsão orçamentária, né, que são as despesas corriqueiras do condomínio, de andar o condomínio. Contratação de obras básicas, de manutenção necessárias. Por exemplo, quebrou o portão, ele pode chamar por conta própria quem ele quer? Sim, pode chamar, porque ele tem que fazer funcionar. Ele já tem uma previsão de despesa para aquilo. Né? Quando a gente monta as previsões orçamentárias, a gente faz previsões de despesa para todos os eventos possíveis do condomínio. Desde manutenção de portão, elevadores, caixas d'água, limpeza de reservatórios, recarga de extintores. Então, isso tudo cabe à gestão do síndico, sem anuência de nenhum membro de conselho ou condômino. Cabe a nós fazermos funcionar. Essa é a nossa prerrogativa legal. Mas por boa prática é importante e interessante ter 2 orçamentos, 3 orçamentos, né? Então isso é uma boa prática também. Sim, boas práticas de mercado nos levam a dar transparência. Como é que a gente faz a transparência? A gente sempre faz 3 orçamentos, aprova o menor orçamento ou o melhor orçamento, nem sempre o mais barato é o melhor, e a gente aprova, guarda essa documentação e na Assembleia Ordinária, que é a nossa prestação de contas, expõe o que foi feito e os orçamentos estão à disposição para análise dos condôminos. Mas isso tu está trazendo para a gente como um síndico profissional, mas se for um síndico condômino? Não muda. Ele precisa também ter 3 orçamentos? Não muda. Não muda. A gestão de síndico profissional é porque nós somos profissionais para fazer isso, mas o síndico orgânico ou o síndico condômino, ele tem as mesmas prerrogativas legais que nós temos. Porque o cargo de síndico é o mesmo, está instituído na legislação os direitos e os deveres. Então, ele já tem que fazer a mesma coisa que nós fizemos. Muito bem. E o que é o laudo de inspeção predial? Laudo de inspeção predial, o chamado LTIP da Prefeitura de Porto Alegre. Prefeitura de Canoas não tem, Prefeitura de Gravataí também não tem, por exemplo, citando algumas coisas da região metropolitana. É o laudo da estrutura condominial. Se contrata um engenheiro, né, que é registrado no CREA, se faz um laudo, ele vai fazer uma inspeção detalhada do empreendimento, ver como estão as fachadas, ver como estão a parte de estrutura do condomínio como um todo, vai elaborar um laudo e vai dizer quais a necessidade de adequações a serem feitas ou de obras a serem executadas. Protocola isso, por exemplo, na Prefeitura de Porto Alegre, a Prefeitura vai analisar o laudo, vai entender se esse laudo é correto, os técnicos da Prefeitura fazem isso, e nos dão prazo para fazer as execuções do que está determinado ali. Eles determinam um grau de risco em 3 escalas, né? Médio, leve e grave, e aí tu tem prazos para executar cada uma daquelas coisas. Fez a execução, refaz o laudo, apresenta para a Prefeitura nos fornece um alvará, que é o LTIP, o alvará de 3 a 5 anos. Então, nesse período, se a Prefeitura fizer uma fiscalização no nosso condomínio, a gente está respaldado pelo próprio laudo. Interessante a gente vê muitos casos, principalmente nas cidades muito antigas. Teve alguns casos aí no Rio de Janeiro, por exemplo, que foram muito marcantes. Caiu um prédio de 12, 14 andares e veio abaixo. Então, realmente, esse laudo de inspeção predial eu vejo com bons olhos. Apesar de ter um custo ali pela prevenção. Sempre falando de prevenção, né, Amanda? Parece que é redundante eu falar desse tema, mas a prevenção, ela tem um custo no início que às vezes a gente não percebe, mas depois evita tragédias. Né? Eu acho muito interessante, e municípios que não têm essa prática, eu acho que é de se levar aí para os seus, né, municípios e ter essa lei aí, a exemplo que Porto Alegre tem, uma vez a cada 5 anos tem que ter, então, essa inspeção predial. Mas sempre teve essa inspeção, Alex? Não, esse laudo ele foi instituído a partir de um incidente que aconteceu na cidade de Porto Alegre, se não me engano, na região do centro, onde uma marquise desabou por falta de manutenção. Vieram a óbito 2 pessoas que eram os transuentes da calçada. Então, a partir dali, a Prefeitura se organizou, fez um grupo de estudos e entendeu criar um laudo de inspeção predial para que a gente apresente isso lá e a Prefeitura tenha ciência e certeza de que as coisas estão sendo feitas. Em Porto Alegre e Canoas eu não tenho certeza, mas em Porto Alegre nós temos um laudo de marquise que também é obrigatório ser apresentado para todos os condomínios que têm marquise. Então a gente tem que apresentar mais um laudo. Então a gente tem uma série de laudos legais a serem apresentados para os órgãos competentes e a gente, como síndico profissional, e orienta também os síndicos condôminos a sempre fazerem esses laudos. Eles geram uma despesa inicial, mas eles são preventivos, tá? No final você vai ter um ganho ou de vida ou de dinheiro.
uma coisa ou outra a gente vai conseguir resolver. Outro ponto importante a ressaltar é sobre o PPCI. Fala pra gente sobre ele, por favor. Esse é importantíssimo, tá? A partir do advento que nós tivemos na KIS, né, que foi bem traumático para todos, a nossa legislação de incêndio do Rio Grande do Sul ela foi alterada e nós temos até agora, até o prazo do dia 27/12/2023, para entregar todos os planos de prevenção contra incêndio. O que é um plano de prevenção contra incêndio? A gente tem que contratar um engenheiro, que normalmente é especialista em incêndio. Ele vai analisar toda a nossa estrutura, desde corrimão, saídas, fitas antiderrapantes, escadas, placas reflexivas, extintores, mangueiras, hidrantes, toda essa parte que é estrutural de incêndio. Ele vai fazer um plano de prevenção contra incêndio, vai solicitar algumas alterações para adequação à nova legislação. A gente protocola isso no Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros faz uma vistoria a partir desse protocolo. Feita a vistoria e o Corpo de Bombeiros entendeu que o laudo está correto, as adequações têm que ser executadas. O Corpo de Bombeiros pode pedir eventuais alterações no laudo e a gente tem que depois fazer as manutenções necessárias e as alterações necessárias para manter o prédio seguro para incêndio, né? Para que as pessoas tenham, no caso de um incêndio, tenham condições de sair dos seus apartamentos, serem direcionadas à rua de uma forma correta. Em alguns condomínios que tem número excessivo de pessoas ou um número elevado de pessoas, a gente tem que inclusive formar brigadas de incêndio. Então essa empresa contratada pelo condomínio, ela vai dar um treinamento técnico para esse grupo de pessoas e a gente também gera ali um certificado que é apresentado ao Corpo de Bombeiros. A gente vai ter uma brigada de incêndio e destruição de incêndio. Passado então esse prazo de 27 de dezembro, é passível de multa para quem não tem o PPCI? É passível de multa e multas pesadas, né? O Corpo de Bombeiros vai passar a fazer a fiscalização. A gente está escutando no mercado algum rumor que possa ser prorrogado esse prazo, porque esse prazo era de 10 anos atrás. Então, à época, o governador entendeu que poderia ser modificado, estendeu mais os prazos, mas esse, a princípio, é o prazo final. Vai ter vistoria no Corpo de Bombeiros a partir de 2024? Certamente que sim. Normalmente eles começam numa região central e vão espalhando para os bairros, e os prédios que não tiverem pelo menos o seu plano de prevenção protocolado lá no Corpo de Bombeiros estão sujeitos a multas. E com a entrada do pedido para ter o PPCI e tê-lo, quanto tempo leva em média? Depende muito da análise do Corpo de Bombeiros, porque a gente sabe que o material humano não é muito grande, porque são alguns técnicos do Corpo de Bombeiros que fazem isso, né? E a gente tem hoje, por exemplo, em Porto Alegre, 16 mil condomínios. Se 16 mil condomínios apresentaram nesse último ano, nós vamos ter uma vacância de tempo bem grande nesse assunto. Mas entre fazer um plano, o Corpo de Bombeiros fez a adequação, eles podem dar até 6 meses para que a gente faça as adequações. Mas, Alex, os condomínios, devido a essa demora dos bombeiros, podem e devem já ir executando aquelas obras. Já começa executando a básica que está no laudo. Alguma coisa que eu possa apontar no laudo que a gente tem que, por exemplo, colocar hidrantes dentro de um condomínio. Necessário, né? Não precisa esperar o bombeiro. Não, algumas coisas a gente espera o bombeiro porque nem sempre o que está no laudo é que o bombeiro vê e que o bombeiro tem a prática. Então, algumas coisas básicas a gente faz. Fitas antiderrapantes, as placas fotoluminescentes, a adequação de corrimão para altura e descida ininterrupta, que também é uma coisa que está lá. Então, o básico a gente já pode conseguir executar. Algumas coisas maiores ou que precisam, por exemplo, trocar as portas contra fogo e fazer hidrantes dentro de um condomínio, isso deixa para um segundo momento. Perfeito. Que o Corpo de Bombeiros vai dizer, ó, faz ou não faz, porque são itens de vulto de valores. Sim. O que não é de vulto de valores já executa num primeiro momento e começa a sua adequação por conta. Muito bem. Bom, pessoal, falando em segundo momento, no nosso próximo bloco, então, a seguir, vamos continuar falando sobre gestão de condomínios. Fiquem com a gente. Tal ganhar o prato do seu acompanhante. Com esse app você compra um e ganha um. Simples assim. Vale também para ingressos e hospedagens. De Gramado para o Brasil, o Prime Gourmet traz experiências incríveis para você. Baixe o app grátis e assine quando for usar. Já somos mais de 500 mil aproveitando esse guia gastronômico e turístico. Faça parte desse clube também. Para o cliente, economia e experiências em dobro por um ano. Para o parceiro Prime, clientes selecionados. Uma forma elegante de utilizar descontos. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo.
Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Voltamos e eu quero lembrar vocês que toda segunda-feira lá no nosso Instagram, papocerto.com.br, tu pode ver os cards dos nossos entrevistados da semana e também sugerir o assunto ou o tema que tu quer ver por aqui. Dando continuidade no nosso papo imobiliário de hoje, estamos falando com Alexandro Dávila, que é da Procon de Síndicos Profissionais. Alex, dando continuidade então ao tema do PPCI, de quanto em quanto tempo ele tem que ser renovado? Alvará do Corpo de Bombeiros normalmente são de 3 a 5 anos. Via de regra se usa 5 anos, mas aí é o Corpo de Bombeiros que determina. Por que isso? Grau de risco. Empreendimentos, por exemplo, que tenham restaurantes ou tenham alguma coisa que se mexa muito com gás, ou propano, ou outro tipo de gás, e a circulação de pessoas, bares e restaurantes, o Corpo de Bombeiros normalmente pede algumas adequações do grau de risco e nos dá planos de prevenção de incêndio de 3 a 5 anos. E quem é o responsável por cuidar disso? O síndico. O síndico, mesmo que dentro tenha um restaurante? Mesmo que dentro tenha um restaurante, é o síndico que cuida. O síndico contrata o profissional habilitado que vai entender o grau de risco do condomínio. Se nós temos um condomínio misto, por exemplo, onde a gente tem apartamentos residenciais em cima e lojas comerciais embaixo que são de restaurantes, este profissional que vai determinar que nós temos um condomínio misto com grau de risco A, B ou C. E aí, mas cabe a fiscalização ao síndico, por exemplo, olhar o laudo e dizer, nós temos um restaurante aqui, então a classificação de risco é diferente. Aí vai ser 3 anos, provavelmente. Provavelmente 3 anos, o Corpo de Bombeiros vai dizer, vocês têm um laudo aqui que determina que vocês têm um restaurante aqui embaixo, por exemplo, que vocês têm que renovar o grau de risco a cada 3 anos. E aí renova o laudo a cada 3 anos. Outra pergunta bem relevante que nós temos aqui, Alex, é qual o papel do Conselho Consultivo? Que eu acho que as pessoas confundem também, né? Na legislação anterior, de 45/91, lá de 64, nós tínhamos 2 conselhos, o Conselho Consultivo e o Conselho Fiscal. Na alteração do Código Civil em 2012, nós só temos Conselho Consultivo. Ele faz o papel do fiscal junto. Mas o nome já diz, é consultivo. Conselho não determina o que o síndico faz. O síndico é o responsável legal, né? Ele é o responsável civil e criminal das coisas, né? A responsabilidade está sobre ele. Então, o síndico leva ao conselho consultivo, por consultoria, o que ele pretende fazer e quais são as diretrizes que ele vai tomar. O conselho vai, junto com ele, determinar algumas coisas, mas o processo final é determinado pelo síndico. O conselho está ali só para aconselhar. Hoje a gente tem muito no mercado que o conselho consultivo manda no síndico, principalmente no síndico profissional. Isso está errado. Nós, síndicos, independente se somos síndicos profissionais ou orgânicos, nós somos os responsáveis, então as decisões são tomadas pelo síndico. O conselho está ali só para nos aconselhar e nos trazer demandas dos condôminos. A gente analisa as demandas, mas o final é o síndico que determina ou a Assembleia Geral dos Condôminos que determina. Muito bem, muito importante esse esclarecimento, Sim. Porque eu vejo que ainda há muita confusão realmente entre conselho fiscal, que não existe mais. Não existe mais. É o conselho consultivo que está lá previsto. Perfeito. Então, Alex, o que são e qual a diferença entre a assembleia ordinária e extraordinária do condomínio? A Assembleia Ordinária é feita uma vez por ano e tem pautas básicas a serem seguidas. Por que ela é feita uma vez por ano? É para prestação de contas da gestão, eleição da nova gestão, síndico e conselheiros, e previsão orçamentária, que é determinar as despesas, prever as despesas para o próximo exercício, que vão fazer aquela chamada cota de condomínio que as pessoas veem dentro do seu boleto. Aquilo ali foi determinado pela previsão orçamentária. É o que tu vai gastar durante o ano para manter o custeio do teu condomínio funcionando. Essa é a previsão da Assembleia Ordinária. Assembleias extraordinárias, ela acontece a qualquer tempo, onde haja necessidade de chamar os condôminos para deliberar algo ou alguma coisa.
Uma alteração de regimento interno, pode fazer pela uma Assembleia Geral Extraordinária. Uma obra a gente pode fazer pela uma Assembleia Extraordinária. Aplicação de multa que o condômino nos chamou e disse não aceito a multa, a gente pode levar ela para a Assembleia Extraordinária. Então, Assembleias Extraordinárias a qualquer tempo para tratar de assuntos pertinentes ao condomínio. Assembleia Ordinária a gente faz uma vez por ano, conforme determina a convenção a data, ou o mês que acontece, e ela tem essas prerrogativas, prestação de contas, previsão orçamentária e eleição do cargo diretivo para a próxima gestão. Agora eu vou trazer um assunto bem interessante, que é a tecnologia. Quais são as novas tecnologias, então, da gestão de condomínios? Hoje a gente tem muitas tecnologias que nos ajudam na gestão e na segurança, né? A gestão de condomínios, hoje a gente trabalha com tecnologia, com aplicativos que nos dão ali uma pronta resposta ao condômino, abertura de chamados, reservas de áreas comuns, que antes se fazia num livrinho, livro de ocorrências, que antes a gente deixava um livro na portaria, a pessoa ia lá se inscrever naquele livro e se expor naquela escrita que estava, de repente, falando mal de algum outro condômino ou pedindo uma providência para isso. Dava briga por causa do livro de ocorrências. Exatamente. Hoje nós temos aplicativos que fazem essa gestão e facilitam a vida do síndico, tá? E na área de segurança, nós temos desde a biometria hoje, que antigamente se usava os tags de acesso, hoje nós temos biometria, reconhecimento facial, cercamento eletrônico de condomínio, câmeras com reconhecimento facial nas áreas comuns, nós temos acesso a estacionamentos com tags de acesso, que tu não precisa mais usar o controle, ele faz a leitura da placa do teu veículo, já lança num software apropriado para isso. Então nós temos uma série de tecnologias que têm que ser implementadas nos condomínios, que num primeiro momento vai ser um custo, mas não é um custo, é um investimento. Ela vai facilitar a vida do síndico, vai facilitar a vida do condômino na transparência do negócio e vai facilitar na sensação de segurança que nós temos nos nossos condomínios. Muito bem. Realmente facilita. Bastante. Alex, comentasse já sobre as funções ali da Assembleia, dentre elas está a previsão orçamentária anual. Explica para nós o que é essa previsão orçamentária. É outra instituição legal que está lá no Código Civil, que é a determinação para o síndico apresentar a previsão orçamentária para o próximo exercício. A gente pega todas as despesas, funcionários, portaria, zeladoria, parte de material de limpeza, quanto a gente gasta de água, quanto a gente gasta de luz, todas as despesas que são do custeio do condomínio e determina ela como previsão orçamentária e faz um cálculo de 12 avos ou parecido com isso, quanto a gente gasta por sequência. Normalmente a gente bota isso por tópicos, o que se gasta com o pessoal, o que se passa com o custeio, o que é a obrigação legal. E a gente determina que a gente vai gastar, por exemplo, 20 mil por mês para manter o condomínio funcionando. E ali faz a previsão orçamentária, o rateio desses 20 mil para todos os condôminos, pelas suas frações ideais. Normalmente se usa a fração ideal para fazer os cálculos. E ali a previsão orçamentária, que é aquela chamada cota de condomínio que tem em todos os boletos de condomínio. Sim. Todos os boletos têm na cota de condomínio, vai ter lá uma despesa extra, fundo de reserva. A gente determina a cota de condomínio, se determina o percentual do fundo de reserva. E todo ano a gente vai aumentando o condomínio no valor que ali apontar, ou se não apontar, mantém-se a arrecadação deste para o próximo ano. Mas é a despesa de custeio. Bom, talvez seja a nossa última pergunta. Quais são os gargalos da boa gestão? Não deu tempo. Bom, vou deixar combinado contigo, Alex. Gravamos um vídeo, colocamos lá no Instagram do Papo Certo, para o pessoal ficar com a resposta, então. Perfeito. Combinado? Perfeito. Então, combinado. Quero te agradecer a tua presença aqui conosco. Foi excelente a tua entrevista. Muito obrigado pela oportunidade. Qualquer coisa que precisar, a gente está à disposição para tirar algumas dúvidas. Obrigado a todos que nos assistiram e quero deixar um abraço grande para o pessoal lá de Santa Cruz do Sul que nos prestigia. Bom, o Papo Imobiliário fica por aqui então e na segunda-feira mais um Papo Certo inédito para vocês. Até lá!